Esse pilantra carente reencontra uma ex-colega de escola no ônibus e fica obcecado por ela. Porém, ao ser rejeitado, decide capturá-la e mantê-la presa em uma jaula como um bichinho de estimação. Ele só não esperava que ela não era quem ele pensava. Assista comigo, Enjaulada, e prepare-se para a maior reviravolta dos cinemas. Mas antes, se você curte suspense psicológico de verdade, daqueles que fazem você duvidar da própria cabeça, meu livro está nos comentários fixados. É perfeito para quem está começando a ler agora porque não é muito longo. Mas será que você consegue descobrir quem é o vilão antes do fim? Vai lá depois do vídeo. Seth acorda cedo e vai direto para seu trabalho no canil. Ele alimenta todos os cães alegremente, mas sua preferida é Alexa. Voltando para casa, ele vê Holly escrevendo uma espécie de livro e vai falar com ela. Diz que os dois eram da mesma escola e tenta puxar assunto, mas ela só responde por educação. À noite, sem nada para fazer, ele fica investigando ela nas redes sociais. Já no dia seguinte, em seu trabalho, ele pede conselhos a Nate para conquistar uma garota. Ele diz que não são amigos, mas ajuda, mandando Seth ser confiante e perguntar do dia dela, se importar de verdade. Mas depois diz isso... Não quero mais saber desses papos, falou? Eu e você não temos intimidade. Imagina trabalhar com uma pessoa dessas todos os dias. A chefe dele aparece e diz que Alexa será sacrificada, e ele ajudará no processo. Seth tenta evitar isso. O veterinário diz que ele pode adotá-la. Ele responde que o prédio não permite animais. Então o médico enxuga a língua nele, dizendo que ele nunca tem iniciativa, e esse é o motivo de estar trabalhando nesse lugar horrível. Na minha opinião, horríveis são os funcionários. Seth não se convence. À noite, ele investiga Holly novamente, anotando tudo que ela gosta e encontra o trabalho dela. Ele treina, que deprimente, minha gente. Vocês já fizeram isso alguma vez na vida? Eu acho que você poderia jantar. Você gosta? Então lá vai ele, todo arrumadinho para impressionar. Ela não reconhece. Já começou bem. Ele insiste em puxar assunto, elogiando o cabelo dela, dizendo que mudou, mas que ela não precisa se sentir insegura, pois é um bom corte. Deve ter visto dicas de como conquistar mulher nos canais Rap aqui do YouTube. Ela ignora. Antes de ir embora, ele a convida para um show da banda preferida dela. Ela diz que tem namorado e ele responde que é mentira. Boa, Seth. Melhor que isso, só revelando que é um stalker. À noite, vemos Holly voltando para casa. Ela percebe que está sendo seguida. Sua amiga Claire diz que ela tá paranoica. O ex-namorado Eric liga querendo vê-la, mas ela não aceita. Mais tarde, Claire tenta convencê-la a vê-lo. Ela novamente se nega. No dia seguinte, no trabalho, alguém manda flores para ela. À noite, Holly vai falar com Eric no bar onde ele trabalha, achando que as flores vieram dele. Porém, o cara não sabe de nada. Eles discutem e Holly diz que não esqueceu a traição. Seth aparece por lá e puxa assunto com ela enquanto fumava do lado de fora. Ela só o reconhece quando ele diz que mandou as flores. Holly fica assustada e tenta voltar pro bar. Empurra ele e entra mentindo, dizendo que ele tentou agarrá-la. Eric dá uma no coitado e o expulsa. Lá fora, Seth acha o caderno onde Holly vive escrevendo. Ele lê tudo e quando termina, fica assim. No dia seguinte, no trabalho, ele anda pelos túneis sem uso e encontra uma espécie de quarto subterrâneo. Então, com a ajuda de um manual na internet, constrói uma jaula lá. Depois, pega tranquilizantes para cachorro e usa nele mesmo para testar o efeito. Com tudo pronto, ele segue Holly, enquanto ela volta do trabalho à noite. Ela percebe e se assusta, mas acaba tacando spray de pimenta em um mendigo. Momentos depois, vemos um mendigo indo para casa. Seth o segue. Então, ouvimos seus gritos. Seth volta a seguir Holly e escala seu prédio. Quando ela se prepara para dormir, Seth usa o tranquilizante. A cebola não escovou os dentes nem tomou banho para dormir. Que nojo. Ele a coloca em uma caixa gigante e a leva para o canil como se fosse entrega de remédios. Nate quase o pega ao ouvir um grito, mas acha que foi só o ar-condicionado. Mais tarde, Holly acorda desesperada e enjaulada. Já de manhã, o psicopata leva baldes para as necessidades dela, além de comida e água. Ela o xinga. No dia seguinte, ela está desfalecendo de sede. Ele repõe o material vital dela. Holly implora para sair. Seth diz que isso não vai funcionar. Sozinha à noite, a coitada alucina com Claire, dizendo que ele vai finalizá-la. Um rato aparece na jaula enquanto ela faz o número 1. Irada de raiva, Holly esbagaça o Mickey na base do pisão. No dia seguinte, ela pergunta o que ele quer dela. Seth diz que vai salvá-la, e continua dizendo que, antes dela, ele era um Zé Ninguém, um cocô de pombo, um farelo de biscoito. Ai, pá, vai te lasca. E então viu o lado dela que todos veem, a bonitinha simpática. Mas ela tem outro lado e ele quer descobrir qual é o verdadeiro para tentar salvá-la. Ele finaliza dizendo que, se não houver nada para salvar, Holly nunca vai sair da jaula. E se você não entendeu nada, deixa o like no vídeo e espera, porque o negócio vai ficar tenso. Nate encontra Seth enquanto ele saía e diz que ele não pode ficar por lá.
Claire continua enchendo o saco de Holly para fazer alguma coisa. No dia seguinte, Seth volta com o diário dela. Dá uma palestra sobre amor, dizendo que ela faz o que faz porque acredita em um amor ilusório. Então ele pergunta sobre Claire, dizendo que a ouviu conversando sozinha e diz que sabe de tudo sobre ela. Então vemos um flashback dela brigando com Eric e, em outro momento, brindando sozinha. Ou seja, Holly é doidinha. O flashback continua. Holly e a verdadeira Claire estão em um carro. Ela diz que descobriu da traição de Claire com Eric. Claire pede desculpas. Holly acelera o carro e capota. Claire, ferida, diz que tá tudo bem. Então a psicopata da Holly crava um pedaço de vidro na cabeça da amiga. De volta ao presente, Seth diz que, quando descobriu, decidiu segui-la para ter certeza se era verdade. Então a viu finalizando várias pessoas, inclusive o mendigo daquela hora. Muito interessante ele querer salvar ela, mas o coitado do mendigo, ele deixou ser torrado. Holly percebe que a única saída é entrar no jogo dele e diz que quer ser salva. Em mais um dia de terapia, Seth pergunta por que ela não parou em Claire. A psicopata diz que se sente bem ao finalizar alguém. O cara diz que ainda existe uma pessoa boa dentro dela. Holly responde que ele só tá apaixonado e pode acabar com o jogo dele se finalizando. Mais tarde, a chefe dele o chama para dar uma advertência, pois o cara simplesmente parou de trabalhar. Nate o dedurou. Seth se desculpa e diz que vai se ajeitar. Dias depois, em casa, ele faz isso. Pensa que está no controle. Eu controlo a situação. Um homem confiante enche os olhos da gente, né? Ele vai pro canil decidido e dá só uma barrinha de cereal. Tentando castigá-la pela ameaça, percebendo que ia se lascar, ela mente dizendo que sonhou com ele, estava casada e feliz. Isso é o bastante para ele desistir de deixá-la com fome. Enquanto sai para pegar a comida, Nate o vê e faz o caminho contrário, encontrando Holly. Ela pede ajuda e ele tenta quebrar o cadeado. Seth percebe que alguém o descobriu e chega por trás de Nate. Holly percebe e simplesmente desiste da fuga, e distrai Nate falando sobre amor para Seth, o surpreender e quebrar o coco do coitado. Ele bate com uma lanterna, porém não é o suficiente para apagá-lo. Os dois saem na mão, Seth usa um canivete, Holly atrapalha a peleja e Nate cai desmaiado. A psicopata convence Seth a terminar o serviço, e ele faz. Mal feito, mas fez. Então ela ensina ele a se livrar de Nate. Para resumir, ele usou uma serra e os cachorros comeram mais carne nos dias seguintes. Em mais uma terapia, Holly faz Seth se sentir culpado, mas também tenta fazer ele seguir carreira. Diz que a ligação deles começou por causa da loucura. Diz que os dois são iguais. Seth nega e diz que só os protegeu. Holly o questiona por não ter denunciado assim que leu o diário. Ele diz que não conseguiria explicar como achou o caderno dela, dando a entender que achou quando invadiu a casa. Não sei se vocês lembram, mas ele achou no chão depois da treta. Ela continua tentando seduzi-lo. Até botou a mão dele lá embaixo. Ele recusa. Ela finge ficar triste e Seth sai e encontra o investigador do caso Nate. O investigador o chama para conversar e Seth acaba se enrolando sobre a porta por onde Nate saiu, pois só tem registro dele entrando no prédio. O investigador faz pressão, já que foi Nate quem dedurou Seth sobre o trabalho. Então ele acaba mentindo novamente sobre uma ligação que Nate nem recebeu. Após isso, é liberado. Falar não vi e não sei teria sido melhor, eu acho. Alguns dias depois, Holly se recusa a comer, fingindo estar catatônica, o que deixa Seth bravinho. No dia seguinte, ele implora para ela conversar com ele. Holly diz que ele tirou sua liberdade mesmo dizendo que a ama. Então pede uma prova de amor. Simplesmente o dedo dele. Sim, ela pediu pro idiota tirar o próprio dedo. Ela chora contando sobre sua infância incompreendida e difícil por ser diferente das outras crianças. Sempre se sentiu sozinha, até Seth aparecer e ela ver nele um igual, um parceiro. Ela finaliza com isso. Se isso for tudo que eu for pra você, é só uma mascote, então não volte pra mim. Seth sai desnorteado, sem saber o que fazer. Mais tarde, ele volta decidido a provar seu amor e realmente tira o próprio dedo com um canivete. Ele se descuida e solta a lâmina. Holly a pega e coloca no pescoço, ameaçando a si mesma e o manda abrir a porta. Ele obedece. Holly diz que acredita no amor dele e que também o ama. Porém, passa o canivete no pescoço dele e vai embora. Dias depois, vemos ela tirando o atraso com Eric. Após isso, eles conversam sobre um livro que ela vai publicar. Só descobri agora que é escritora mesmo. Então o celular dele vibra, ela vê uma mensagem e percebe que novamente está sendo traída. Encara a faca, mas desiste de finalizá-lo. Mais tarde, vemos ela voltando para a jaula onde tem alguém preso. Holly diz que quase finalizou Eric, mas lembrou de Seth e desistiu, pois sabe que ele a ama. Sim, o cara não morreu depois daquilo, e aparentemente ficou cego, sem dente, sem dedo e sem sanidade. O filme chegou ao fim com essa lição. Ser gado não é saudável. Já vou dar a minha opinião sincera.
Alguém fez o número 2, limpou o bumbum e saiu esse filme no papel. Não faz o menor sentido a mulher ser tão perigosa e andar com um diário onde confessa tudo, até pra um bar. A obsessão de Seth também é sem pé nem cabeça. E pra finalizar, a cena dela com o canivete falando em tom de ameaça pra ele abrir a jaula é simplesmente engraçada. Sem falar do dedo, né? Bom, é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixa o like aí pra me ajudar. Dá muito trabalho fazer tudo isso sozinho e ganhar quase nada. Se quiser continuar me ouvindo, clica nesse vídeo aí.